Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. No dia 11 de janeiro saiu uma notícia do Metrópolis que a bancada do União Brasil segue inflexível e promete não votar com Lula, mas o presidente do partido, Luciano Bivar, e um outro cacique, Davi Alcolumbre, que estão satisfeitos com os 3 ministérios dados ao partido, tentam pressionar os deputados para que o partido não perca os espaços conseguidos. E a grande dúvida é como é que fica a situação na Câmara dos Deputados, por exemplo, de Kim Kataguiri, e no Senado tem lá o Sérgio Moro. Para a gente ficar aqui em um exemplo de cada casa, né? Vão ficar no partido que é base do governo Lula ou serão expulsos, levando com eles aí o mandato? Bora falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, tá tudo certo. Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, Guilherme Amado publicou no Metrópolis que os atos golpistas não abalaram o coração magoado dos deputados do União Brasil e a maioria da bancada na Câmara segue firme em não votar com o governo Lula. Como os nomes escolhidos por eles não foram os alçados a ministros, o grupo de Elmar Nascimento, principal liderança da bancada, segue sem se considerar governista. Lembrando que o Elmar Nascimento chegou a ser especulado para o Ministério da Integração Nacional, porém alas do PT pressionaram e o nome dele não foi aceito porque vazou um áudio em que o Elmar teria criticado Lula na campanha. A expectativa, diz aqui o Guilherme Amado, é que dos 59 deputados, vejam bem, apenas um terço hoje votaria com o governo. Os demais não só não acompanhariam a orientação do líder do governo, como para pressionar poderiam votar contra. Isso aqui é o seguinte, a situação para o governo Lula em relação ao União Brasil, ela é um pouco delicada, porque vamos pegar a forma como o partido foi contemplado, né? Ele tem agora aqui 3 ministérios. Você pega, mas a bancada é muito grande, 59, ok, mas né, considerando o que estão dizendo aqui agora, um terço daria em torno de 19, 20. O PDT tem 17 deputados federais e teve um ministério. União Brasil tem 3. Então a bancada toda é grande. Mas o que eles prometem entregar agora é praticamente o número que o PDT consegue entregar para ficar aqui no exemplo. A gente foi então pegar o Avante, Solidariedade e também o PV. Eles estão reclamando porque eles ficaram sem ministérios e apoiaram Lula desde o primeiro turno. O PV, inclusive, faz parte da federação com o PT e não foi contemplado. Agora eles serão no segundo escalão, gerou descontentamento. E União Brasil, detalhe, além de ter 3 ministérios, né, os ministros já geraram né, vários problemas ao governo. Pega aqui os exemplos, um por um. Daniela do Vaguinho, por conta da relação dela, que foi apontada por muitos com milicianos, e não é apenas isso, muitas outras polêmicas na campanha desse ano, na outra, em relação ao marido dela, que é prefeito de Belford Roxo, foto dela com Bolsonaro, enfim, muitas polêmicas. Agora aqui um parênteses, um fato curioso. Eu ando né, dando uma olhada nas redes sociais de alguns bolsonaristas, é curioso né, ver bolsonarista criticando a ligação dela com milicianos, quando Bolsonaro também tinha e certamente tem uma ligação de uma forma muito mais intensa e mais direta. Isso já foi escancarado, não é novidade para ninguém. Então é o fim da picada ver bolsonarista criticando a Daniela do Vaguinho no governo Lula. O outro ministro das comunicações, a Daniela, é do turismo. E detalhe, ela aqui que gerou também assim, uma curiosidade, para ficar nessa palavra, porque ela convidou o Freixo para ser o presidente da Embratur. Então, para o Freixo, que sempre combateu as milícias, tá ali com a Daniela do Vaguinho, que é acusada, vou colocar assim para ser bem moderado nas palavras, de ligação com miliciano. Foi uma reviravolta na carreira política do Freixo, para ficar também aqui econômico. O Juscelino Filho, ministro das Comunicações, fortemente criticado pela ala petista, mais vinculada ali a esses blogs lulistas aí, Fórum, DCM, enfim, a galera ficou revoltadíssima pela indicação dele, porque era um crítico do PT e tudo mais, aí acusam o Lula de não ter aprendido nada com os erros do passado, então não foi uma indicação muito bem aceita. E Valdez Góes, que foi uma indicação do União Brasil, ex-governador do Amapá, inclusive ele estava como governador no PDT, mas de saída deve ir para o União Brasil. Ele foi indicado não pelo PDT, mas por Davi Alcolumbre, que é lá do seu estado, e o Valdez também tem alguns problemas pendentes na justiça. E União Brasil no governo gerou já um atrito entre líderes. Né? O Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, que envolve Câmara e Senado, cobrou publicamente e diz que quer 60% dos votos do União Brasil na Câmara dos Deputados, o que daria em torno de 35 votos. E o que aconteceu?
Quem cuida da Câmara, né? Zé Guimarães. Mas o Randolph é o líder no Congresso, então ele achou que poderia fazer esse tipo de cobrança, mas foi emparedado pelo Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. E em entrevista ao Globo foi indagado. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, falou que teria no mínimo 60% dos votos do União Brasil. Aí o José Guimarães respondeu assim: quem cuida da Câmara é o José Guimarães, ou seja, ele próprio. Aí o jornalista continuou: o senhor acha que não tem esse número? Não sei se tem ou se não tem. O José Guimarães estava meio mal-humorado no dia, né? Aí o jornalista continuou: Randolph disse que se não tiver os 60%, será necessário discutir a relação. Vejam a resposta do Zé Guimarães: precisamos articular muito e falar menos para buscar construir a nova governabilidade congressual, que é a minha missão. O tempo vai definir as coisas e nem é meu papel dar carão em ninguém. Todo mundo sabe da responsabilidade que os partidos têm com a nova governabilidade. Então, o processo vai estar em construção. No dia 10 de fevereiro, digo como está a base. Bom, então isso aqui foi várias respostas duras em relação a isso. Voltando à questão do Elmar Nascimento, ele está insatisfeito, porque queria ser ministro, o PT acabou, né, não dando o ministério para ele. Agora, a grande dúvida é, inclusive, gera-se essa especulação de que o Elmar está dificultando a situação para ver se consegue alguma coisa no segundo escalão, alguma estatal, e aí será que se conseguir vai dar uma aliviada e votar junto com o governo? Não apenas votar, não é apenas o voto dele, ele é uma liderança na Câmara dos Deputados. Você pode gostar ou não, mas ele é muito respeitado e tem uma turma que realmente lá acaba sendo influenciada, digamos assim, pela posição do Elmar. Agora, a dúvida que gera é: o Elmar é do União Brasil da Bahia, que no estado tem uma rixa antiga, desde quando era DEM e PFL, com o PT de Rui Costa, PT de Jacques Wagner, e os ex-governadores da Bahia, e elegeram agora Jerônimo Rodrigues, derrotando a Semineto, grande aliado de Elmar Nascimento. Então, será que o Elmar vai ceder, mesmo se for agradado de uma outra forma? Vamos aguardar e observar. O Luciano Bivar, presidente do partido, disse no dia 2 de janeiro, vou deixar link para vocês, que a adesão do partido vai chegar a 100%. Ô, Bivar, não fala isso, né? Nem o Gregório do Vivier vai ficar satisfeito com falar que vai ter 100%, porque não consegue, não tem jeito. Aí o Bivar disse o seguinte: se o governo está bem intencionado e quer fazer o melhor, União Brasil estará junto. Mas talvez o que é considerado boa intenção para uns pode ser considerado má intenção para outros. Aqui eu não estou nem falando de coisas espúrias, não. Estou falando de visão de mundo diferente, né? Então, às vezes, o PT pode mandar uma medida para a Câmara dos Deputados, lá para o Congresso, né, com a melhor das intenções, mas os mais liberais podem olhar e falar: Ih, não, peraí, isso aqui eu vou votar contra. E pronto, pode ser uma divergência, né, em relação à medida mesmo. E aí? Se não der o 100%, vai acontecer o quê? Vai ter alguma punição? Ou vai deixar correr solto? E se correr solto, o governo pressiona e ameaça tirar os ministérios do União Brasil? Vamos pegar o exemplo de Kim Kataguiri. Nas redes sociais, o Kim está fazendo já uma oposição ferrenha, duríssima. E eu acho que em alguns pontos até desleal, né? Muitos apontam até que o MBL teria ficado neutro, né, nessas eleições, do tipo assim: se o Lula ganhar, pelo menos a gente volta às origens do MBL para fazer uma posição ferrenha, alimentar o antipetismo e tentar fazer o movimento crescer, um movimento que caiu drasticamente em relação àquilo que já foi no passado. E aí, voltando aqui ao Bivar, para entregar esse 100%, como é que fica a situação do Kim? Alguns projetos eu até entendo que o Kim pode votar a favor, assim como a oposição ao governo Bolsonaro em alguns momentos votou junto com o governo, porque tem medida que você não tem que ficar preocupado. Quem que mandou a medida? Avalia ali: opa, eu concordo, isso aqui vai ser realmente bacana, vamos votar junto. Então o Kim pode até votar junto em algumas medidas, algumas propostas enviadas, mas pode ser que o Kim não apenas vote contra, mas ele certamente será uma voz na Câmara dos Deputados, na imprensa, na rede social, muito dura contra o governo, essa oposição ferrenha. E como é que fica, insisto, o Kim? Vão expulsá-lo? Ou vão deixar o Kim? Não, chega no governo e fala: deixa o Kim para lá, o Kim não entra no nosso cálculo aqui. Então, não sei, eu acho que o Bivar não vai querer comprar brigas no partido, não só com o Kim, porque não é o único antipetista no União Brasil. Tem muita gente que foi eleita surfando no antipetismo, e essa turma acaba sendo importante para o Bivar quando? Em 2026. Porque o que importa para o partido, para ter acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão,
O que tudo isso se transforma em poder na mão do presidente do partido, ainda mais um partido assim como União Brasil, que dizem que tem tipo dono, né? Você tem ali o cacique que manda e desmanda. É assim que funciona, não só no União Brasil, mas em vários outros. Então, o que importa para eles é o quê? É ter poder, e nesse caso o deputado federal é super importante. Então, o que pode acontecer é o quê? O Bivar chegar lá e falar, peraí, o Randolfo pediu 60%? Não, tá difícil, Randolfo, mas 40%, 50% aqui eu entrego e assim continua com os ministérios, né, agradando uma ala do partido, deixa os outros livres para fazer a oposição que quiser fazer, e assim o Bivar vai tentar conciliar e agradar todo mundo. E até pegando aqui agora um ponto lá no Senado, Sérgio Moro, que também não é o único antipetista do União Brasil no Senado, mas quando o Bivar foi indagado, ele disse o seguinte: Moro, como qualquer outra pessoa, é racional. Olha, eu não acreditaria muito nisso não. Mas, né, o Sérgio Moro é uma situação mais tranquila do que a do Kim, que o Moro, quando ele quiser sair do partido, ele pode sair. A dúvida é, se ele sair do União Brasil, vai para onde? No antigo partido Podemos, ele não deixou saudades, ele na verdade deixou traumas ali. O pessoal, enfim, não gosta de ouvir falar no Sérgio Moro. A gente viu uma entrevista com o Cajuru, que é senador pelo Podemos, que quer distância oceânica de Sérgio Moro, que falou que se o Moro estender a mão para cumprimentá-lo, vai ficar a mão no ar, que não cumprimenta o Sérgio Moro. Vamos ver, foi especulado que o Moro iria para o PL, mas o Valdemar da Costa Neto também não quer o Moro por lá. Então será que ele vai aceitar ficar no União Brasil fazendo parte do governo Lula que o Moro, né, colocou na cadeia, depois teve lá os seus processos anulados, aí foi considerado suspeito pelo STF, enfim. Então vai ter uma novela que eu acho que é ainda longa, e como o Zé Guimarães falou, no dia 10 de fevereiro ele vai saber falar, né, mais precisamente qual vai ser o tamanho da base que o governo Lula terá no União Brasil e quantos votos que o União Brasil vai prometer entregar para o governo Lula. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.